A paz do Senhor, meus amados, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que vocês vão assistir esse vídeo. Eu quero dizer que eu estou com saudade, queria muito estar presente com todos, né? Mas não é possível até o dia que Deus determinar. Então hoje nós estamos com a quinta lição do terceiro trimestre, que tem o título da lição, A Igreja no Tempo Antigo. Semana passada a gente veio a reforma da igreja, né? De Paulo. Muito boa a história de Paulo. O Paulo, um agente histórico da igreja. Como vocês conhecem a história de Paulo. E Paulo entra na história da antiga, né? Antes, ele foi perseguido e morto, captado, ele e Pedro. Mas eles deixaram os discípulos dele para seguir justamente aquilo, dar continuidade àquele trabalho. Então, hoje nós estamos com a quinta, né? E o texto bíblico está escrito lá em Lucas, capítulo 21, do 12 ao 17. Passaremos a ler 12 ao 17, Mateus. Destaque Mateus 24, 9. Que diz: Então vos hão de se entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serão odiados todas a gente por causa do meu nome. Na Bíblia, né? Vocês leem na Bíblia e na revista está assim: depois vocês serão presos, entregues para seres maltratados e vocês serão mortos, todos odiados por seres meus seguidores. Mateus capítulo 24 e o versículo 9. Todo esse texto bíblico está justamente nessa lição. E o texto bíblico é o 21, Lucas capítulo 21, versículo 12 ao 17. Vamos ler. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão nas sinagogas e às prisões, conduzir-vos à presença dos reis, governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso, para testemunhos. Propondo-se, pois, em vossos corações, não permiditas como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer, quando se vós o puseres. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serei entregue, e matarão algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, glorificado, exaltado é o teu nome. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, por essa lição. Desse trimestre que estamos na quinta lição, Senhor. Venha nos dar sabedoria e entendimento, Pai. E que essas palavras, Senhor, que esse ensinamento venha surtir efeito nas nossas vidas. Para que nós possamos, Senhor, te seguir, sem te rejeitar, até o último dia das nossas vidas. Pai, o que eu te peço, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, como a gente está nessa lição da perseguição da igreja, depois da perseguição dos primeiros, né, de Paulo, de Pedro, eles deixaram assessor para dar continuidade ao trabalho. Então, com a morte do apóstolo João, termina o período conhecido da história da igreja como era apostólica. O século II. Estava começando a igreja e precisava de uma nova liderança. Mas quem seria capaz de substituir os apóstolos, se receber os ensinos do próprio Jesus?
Deus levantaria homens que seria mais tarde conhecido como pai da igreja, que lideraria os cristãos, a fim de manter a doutrina cristã sem contaminação. Então, foi um período longo que durou aproximadamente 600 anos, neste tempo histórico de fé. Coragem e dedicação à igreja de Cristo foram registrados para que servissem de exemplos para nós. Então, aí é que entra aqueles pais da igreja. Quem seriam os pais da igreja? Os pais apostólicos, coragem diante da morte. Após a morte dos apóstolos, seus discípulos foram os primeiros a liderar a igreja e por isso são chamados de pais apostólicos. Por teres conhecido pessoalmente os apóstolos, alguém que muito íntimo da sua missão, e era ensinar tudo aquilo que aprenderam. Então foram perseguidos e mortos, mas não negaram o seu nome. Não negaram o nome, está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 10, que diz: nada tem mais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de vida. Como assim 10 dias? Ele não estava falando sobre 10 dias, ele estava falando 10 imperadores, carrasco, que eles seriam perseguidos. Estava falando daqueles próprios irmãos que entregaria os cristãos, porque naquela época os romanos, eles nem caçavam os irmãos, mas tinha alguns irmãos, como hoje, né? Tem pessoas crentes em casa, tem outros que não têm. Então, o que é que eles faziam? Aqueles que adoravam outros deuses, que era contra aqueles irmãos, ia lá e entregava para o imperador: olha, fulano, cicrano, eles não adoram o nosso Deus, eles adoram um Deus que ninguém conhece, que ninguém sabe. Então, eles eram entregues dessa maneira. O que era que faziam? Eles saía caçando eles, procurava para entregar. Aí, chega, meu Deus, como é que se dá o nome? Os soldados dele lá, aqueles oficiais, iam lá e caçava aquele povo e trazia perante o imperador, para que eles negassem o nome de Jesus e fossem adorar justamente aqueles deuses, inclusive ele. Eu tenho aqui a foto de alguns deuses, que foi como tem Paco, Jambo, Minerva, Ceres, Júpiter, Netuno, Diana, Marte, Vênus, minha xará. Como eles não adoravam esses deuses dele, eles fizeram o quê? Se destacou, um exemplo aqui, se destacou 2 nomes: Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. No ano 107, depois de Cristo, Inácio, pastor da igreja, já ficava na cidade de Antioquia, e ele foi condenado a morrer por não ter adorado os deuses romanos. Antes dele morrer, ele escreveu uma carta para os irmãos pedindo que não intercedesse por ele, porque ele tinha plena consciência. Ele tinha um desejo tão grande de conhecer a Cristo, que ele queria morrer de todas as maneiras para se unir a Cristo. Então, Inácio de Antioquia, ele foi o quê? Ele foi sucessor de Pedro. E desde criança que ele foi sucessor de Pedro. E Inácio, quando ele foi morto pelas mãos do imperador Trajano no ano 98, ele queria muito morrer e tinha consciência disso, que Jesus era... E ele tinha... a história diz assim, que ele tinha uma santidade tão grande que ele brilhava, porque ele fazia tudo correto, era uma pessoa totalmente de Deus, que ele brilhava assim. Então, eles tinham inveja dele.
Aí prenderam ele no ano de 77, no ano de 107, e ele escreveu uma carta aos cristãos. Não peço por caridade, é importante. Eu vos suplico, não pedi o imperador perdão. Permita-me que me podes, se for possível, que me atire em cima de mim as feras, e elas, se não puseres a isso, eu as provocarei. Elas vindem e me estraçalhem os meus ossos, tinture os meus membros, e com a tortura, mesmo com a tortura, deixe-me unir a Cristo. Sou trigo de Deus, quero ser moído pelos dentes dos leões, a fim de se apresentar como pão puro a Cristo. Escutai antes as feras, para que se convertam ao meu sepulcro e não deixe rastro do meu corpo, então serei verdadeiramente discípulo de Cristo. E teve Policarpo também, que foi outro. E quando ele morreu, ele pediu, e tá aqui, ó, os leões estraçalharam ele, então ele foi morto dessa maneira. Ele era bispo da igreja de Esmirna e foi apóstolo de Pedro. E teve também, além desse, também teve Policarpos, que eu falei na primeira lição, que ele foi queimado, mas o fogo não queimou, ele era inflamável, viu? O poder de Deus era tão grande que colocaram ele na chama e simplesmente a chama não queimou. E quem matou ele foi um soldado que enfiou a espada nele, e o sangue dele foi que apagou o fogo. Então, ele foi o quê? Discípulo de João. Mas ele não negou a Cristo. Ele disse assim para eles, antes de morrer: tenho 86 anos, servi ao Senhor, só fez o bem, nunca me falhou. Como posso amaldiçoar se ele é o meu único salvador? Morreu depois de não queimar, e o soldado sangrou, e todo o seu sangue apagou aquele fogo. Clemente de Roma também, no ano 99, foi morto. Ele foi o quê? Ele foi discípulo de Paulo. Então, esses foram os pais apostólicos. Então, Clemente de Roma, ele foi morto, foi levado junto com os outros cristãos lá para o Mar Negro, trabalhar numa predeira, e chegando lá, o que foi que eles fizeram? Para acabar com a vida dele definitivamente, lançaram uma pedra no seu pescoço, jogaram ele no Mar Vermelho, no Mar Negro, e no ano 100, um ano depois, acharam o seu corpo, foi recuperado e foi enterrado lá em Roma. Então, ele foi perseguido desde a morte de João, que ele era. Então, no edito de Constantino, em 303, foram pouco mais de 200 anos de perseguição contra os cristãos da igreja, e quanto mais perseguia, mais os cristãos cresciam. Então, vamos lá para os pais apologistas. Os pais apologistas têm o nome de lutando contra Roma. Então, a perseguição do Império Romano continuava implacável, e muitas vezes ela acontecia porque as pessoas não entendiam a fé cristã e diziam que ela era apenas uma superstição. E foi necessário que surgissem homens que defendessem a fé contra os ataques das autoridades romanas, os filósofos, daquele que era contaminado. Então, nessa era, os cristãos, para os romanos, pois eles acusavam os cristãos de cometer crimes absurdos. Por quê? Porque os irmãos eram tratados como irmã. E eles diziam que eles não podiam casar porque eram irmãos. Então, tinha aqueles pais da igreja que ia lá e explicava. Era um motivo para eles perseguir os cristãos. Ia lá e explicava que eles eram os irmãos não biológicos, mas irmão era assim que se tratava por causa do amor de Cristo. E em seguida lá vem, com os cultos, era de portas fechadas, e chegava o culto de Santa Ceia. Aí comeu sangue
e o pão, e a carne. Então, eles estavam dizendo que eles estavam matando as crianças, comendo as carnes e bebendo o sangue. Lá vinham os pais apologistas explicar. Ai, meu Deus, a cachorra está latindo. Explicar o quê? Que não era a ceia do sangue, o cálice de Cristo, e o pão, que era o vinho, que era o cálice, o sangue de Cristo, e o pão, que era a carne de Cristo. Outra coisa que eles achavam imoral era os irmãos se cumprimentarem com um beijo. E como está escrito lá em Romanos, capítulo 16, 6, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, em Pedro 5,16, que todos saudam os irmãos com óculos, abraços e beijos. Então, eles não entendiam isso e achavam que aquilo tudo era imoral, porque homens e mulheres se tratavam dessa maneira. Então, eles foi visto como uma atitude imoral. E os líderes da igreja desse período, que durou cerca de 150 anos, são chamados dos pais apologistas. E a palavra apologista significa defesa. Seu trabalho tinha o objetivo de provar que os cristãos não era perigoso, demonstrar a religião romana. Era imoral afirmar que o cristianismo era melhor que a filosofia. Então, nessa época, os filósofos, a busca do conhecimento, ele é dita como a única ciência. Tudo que fosse o contrário, ela era vista com bobagem e superstição. Então, os líderes, aproveitando alguns pontos em comum, ouviu dizer que viu que é em comum, então eles explicaram. Nessa época, os filósofos não formavam, era famoso. Então tinha um Platão. Platão era o quê? É um filósofo que ele foi antes de Cristo, ele era formado. Então ele dizia o seguinte, que aqueles cristãos, que todos não eram daqui. Aqui era só uma passagem, e sabia que tinha um ser que tinha criado todas as coisas e que o povo não era daqui. Realmente, né? Lá em Gênesis, Deus criou todas as coisas. E nós cristãos, nós não somos daqui, porque lá em João, capítulo 17, 14, 16, que nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui passando algum tempo. Como no 14 diz assim, dei-lhe a tua palavra e o mundo os não odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Não sois do mundo, como eu também não sou do mundo. Então era isso que esse Platão falava para eles, que existia isso aí. Então, muitos desses homens morreram por defender a igreja, pois a perseguição era cada vez maior. Mas apesar de toda a perseguição, a igreja aumentava cada vez mais e estava atrapalhando todo o império. Todos os tipos de pessoas faziam parte dela. Rico, pobre, livres, escravos, crianças, jovens. Então, era uma igreja universal. O que era uma igreja universal? A igreja católica. Ela era o nome universal, porque era daqueles pais apostólicos. Tinha lá a romana, mas aquela romana só servia para adorar aqueles outros deuses. Então, o que é que acontece? A igreja local era independente de outras, mas todas possuíam um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Participar de alguma coisa ao contrário da palavra de Deus. Nesse período, eles fizeram o quê? Muitos pegaram os ossos daqueles cristãos que foram perseguidos, que foram mortos, como Policarpo, Inácio, Pedro,
Paulo. E estavam colocando a venda na igreja, ganhando muito dinheiro com isso aí, daqueles irmãos que tinham sido perseguidos e mortos. Então era isso que eles estavam fazendo naquela época. E uns irmãos se distanciariam dali da igreja. Por quê? Porque eles não aceitavam aquela admiração que eles tinham com aquelas pessoas que tinham morrido e eles moravam sozinhos no meio do deserto. Então, assim, os ensinos de Jesus, que afirmou que a igreja deve ser vista por todos. Então, aqueles irmãos iam lá, convidavam eles, mas eles não queriam. Por quê? Porque estava havendo muita idolatria, estava havendo muita coisa feia, entrou a prostituição, entrou tudo dentro dessa igreja, e tinha muitos irmãos que conviviam ali sozinhos, mas como está escrito lá em Mateus, né, 5:13, que nós, 13 ao 16, nós somos sal da terra e a luz do mundo, né? Temos que estar sempre juntos. Porque uma luz só clareia pouco, mas quando tem todas as luzes que estão juntas, fica uma claridade, uma maravilha. E sal, só um pouquinho de sal também não salga a alimentação. Não deixa aquele sabor. Pouco sal tem sabor e muito sal também estraga. Então nós devemos ser tudo dentro do limite. Os irmãos teriam que estar ali tudo juntinho, muito bonito. Então, esses irmãos se distanciavam porque eles não acreditavam nesses deuses. Então, eles só acreditavam no Deus verdadeiro e eles eram perseguidos e mortos, como eu mostrei aqui, já nessa aqui, e essa aqui prevalece, morto pelos leões, e jogava ele lá, e eles ficavam orando assim, quando eles, uns queimando, tocando fogo, queimando, já saltava ali os leões ali naquele jardim que Nero, primeiro imperador, criou, justamente para divertir o povo. Então era muita gente para se divertir. Vinha assim aquela ruma de gente tirada e vinham os animais. Está vendo aqui os animais? E como eles não adoravam os deuses, eles eram jogados aos leões, os touros. Esses eram os pais apologistas. São aqueles que lutavam contra Roma. Eles lutavam, né? Na sua época, eles foram mais ilustres, defensor da verdade cristã, contra os preconceitos pagãos, embora leigo, mas considerado os primeiros pais apologistas da igreja. Logo depois dos pais apostólicos, tendo décadas, as suas vidas, eles tendo se dedicado as suas vidas em defesa da justiça e da verdade, como fé cristã, ensina o cristianismo, como Clemente de Roma, Justino, Terciano, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Origem, morreu na época do imperador Décio. E ele dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Irineu, ele foi missionário, foi vice de Policarpo. Aquele Policarpo que colocado na chama e ele não queimou. Então, ele era o missionário de Policarpo que deu a continuidade e eles são chamados, todos esses aqui, de pai apologista, porque eles teriam que defender aquele povo, que eles falavam que eles eram canibal, que estavam matando, comendo as crianças. Eles estavam ali, todos aqueles ali para defender, e todos eles foram mortos através dos imperadores. Então, vamos para os pais dogmáticos. Estou resumindo o máximo que eu posso. Então, a perseguição terminou no ano 303 depois de Cristo, quando o imperador Constantino, uma lei que ficou conhecida como Edito de Milão. Essa lei dava liberdade da pessoa seguir a religião que quisesse, sem ser perturbado ou perseguido. Então, o que é que Constantino fez? Ele foi que meio convertido, né? E ele entrou ali na igreja, fazer aqueles cultos pagãos, como tem muitos, né? Que se diz crente, mas só para fazer coisas erradas. Então, muitas coisas mudou na vida da igreja. Os tempos passaram a ser construídos
pois devido às perseguições, os cultos eram feitos nas casas dos irmãos. Nessa época a igreja ficava cada vez mais forte e o Império Romano cada vez mais fraco, dividido. O imperador queria, por intermédio da união, demonstrar pela igreja unir o império. Mas nessa época, alguns pensamentos estranhos começavam a surgir, o ensinamento contrário aos dogmas cristãos. Mas o que era um dogma cristão? É uma doutrina indiscutível. Por exemplo, a divindade de Jesus é uma doutrina. Quem deixasse de acreditar também deixaria de ser cristão. Foi justamente essa doutrina que começou a ser atacada na época por defender a fé cristã. Que Deus levantou homem que ficasse conhecido como pai dogmático. O que eles faziam? Lá, como sempre, era tipo uma arena, de frente àquele palácio que né, tinha. Eles faziam ali as auras, lá, tudo ali por perto. Eles abriam e colocavam os cristãos ali na arena e começava. Isso aqui é porque ficou muito ruim. Aqui, olha, é um leão com uma pessoa que é outro, que é outro, que é outro, que é outro. Todo cheio de animal, fomito. Comia aquelas pessoas, saía rasgando. Outros botavam o pessoal amarrado nos animais, nos cavalos, e batia no cavalo, o cavalo saía para um lado para o outro, aquele povo era deslacerado na rua, pescoço, tronco para um lado, braço para um lado, perna para outra, e assim sucessivamente na época de todos esses governos. Aí o que é que faz depois de todos esses governos, de tanta perseguição dos pais dogmáticos? Levanta o imperador, mais um, Dioclésio Galeno. Então isso já era no 3º século, né? Os pais dogmáticos, eles eram científicos, eles eram filósofos e a crença dele era estabelecida pelas escrituras sagradas. A primeira tentativa de ordenar sistematicamente a doutrina cristã foi empreendida por Origem. Este grupo não media esforço para defender a fé cristã das falsas doutrinas. Eles não mediam esforço para defender as falsas doutrinas que eram surgidas e fora dentro da igreja. Geralmente, então, era situado 3º século, ou a mais destacada foram estes os pais. São eles Tertuliano, advogado, teólogo, Clemente de Alexandria, Cipriano, Origem. Origem foi preso, pois ele tinha fama de defensor da doutrina cristã. Torturado, condenado a morrer em uma estaca. Somente não morreu porque o imperador Décio, a morte dele impediu que a sentença fosse executada. Com a saúde muito debilitada devido a tanta tortura, tanto sofrimento que ele passou, então Origem morreu por volta do ano 251 aos 60 anos, 69 anos. Então a morte de Irineu se deu nos anos 200 para 202. Como Marte tinha suas ações que fazia durante sua vida, foi líder teólogo cristão, bispo de Leão, defendeu seu rebanho contra a heresia, buscou a paz, a unidade da igreja, a sua preocupação em fortalecer a fé dos cristãos. Morreu em 202 depois de Cristo e as perseguições do Império Severo. E continuou com Dioclésio. O que ele fez? Quando ele assumiu desses outros todos, que já não existia mais os pais dogmas para defender, em 303, depois de Cristo, ele ordenou o fim da reunião cristã, destruição das igrejas, a disposição dos oficiais, a igreja, né, que ficou a igreja católica, e a prisão daqueles que persistiam em ser testemunho de Cristo, e a destruição das escrituras sagradas pelo fogo, que no cotidiano da lição nós vamos ver que não existia mais, né? Que só os monges teriam direito a ver a Bíblia Sagrada
que vem aí a história de Agostinho e outras personagens, que foi quando tiveram acesso à Bíblia e começaram a pregar a palavra certamente correta quando houve a divisão das igrejas. Então, a conclusão, durante 300 anos a igreja foi perseguida, ganhou sua liberdade em 313, no ano de 380 tornou-se a ser religião oficial o Império Romano, que foi muito ruim para a igreja, que se contaminou profundamente com os costumes romanos. Estamos chegando ao tema da nossa lição, Idade Média, um período triste da história da igreja, que a próxima lição é a Idade Média. Então, essa foi a lição desse trimestre de hoje, das grandes perseguições da igreja. Oremos, querido Deus eterno Pai, que agradecemos, Senhor, por esta aula, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos dê essa fé, como aqueles cristãos de antigamente, Pai, para que nós possamos, Senhor, olhar para Ti, ter mais amor a Ti, ter desejo de chegar a Ti, de se unir a Ti, Senhor. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Que todos tenham uma semana boa, uma semana de paz, uma semana de felicidade, na presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e leiam a Bíblia.